Olá, querido aluno da disciplina de Inglês 2. Nesse vídeo, nós faremos uma introdução ao passado dos verbos regulares e irregulares, né? Faremos também um resumo do presente, né? No exercício, né? Também falaremos sobre a expressão used to, para que serve a expressão used to, além de trabalhar mais detalhadamente, né? Os pronomes reflexivos e os seus usos, tá? Então vai ter bastante conteúdo aí apresentado de maneira bem superficial, mas com mais detalhes nós vamos trabalhar a questão dos pronomes reflexivos, tá? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves and themselves e os seus três usos. E ao final do vídeo nós explicaremos a atividade avaliativa. Aproveitem o vídeo e let's go! Então vamos aqui com a correção do texto. Globalization. Vamos inserir os verbos no presente ou no passado de acordo com o que o contexto pedir. Então, primeiro parágrafo. The close of the 20th century saw a technology revolution that changed the way people and countries relate to each other. This revolution in technology is part of a process known as globalization. Primeiro verbo, gente, se. Usei o passado do verbo se porque eu estou falando do fechamento do século XX, que é uma data específica no passado, certo? Então, o verbo se é um verbo irregular, eu encontro esse verbo numa lista de verbos irregulares, tá? O verbo change também foi flexionado no passado, ficou changed, certo? O verbo changed é regular, tá? O passado dos verbos regulares se faz colocando ed. Como já tem a letra E, só coloquei apenas D, tá? Então, tá. Então, o fechamento do século XX viu uma revolução tecnológica que mudou a maneira com que as pessoas e países se relacionam. Agora, próximo, tá? Depois do ponto. This revolution in technology is part of a process known as globalization. Agora eu vou falar da globalização, que é um processo presente, gente, tá? Então, essa revolução em tecnologia é parte de um processo conhecido como globalização. Aí eu vou dar o conceito de globalização no próximo parágrafo, tá? Globalization refers to the complex network of interconnections linking people, companies, and places together without regard for national boundaries. Beleza, gente? Aí eu tenho que a globalização se refere à rede complexa de interconexões unindo pessoas, empresas e lugares juntos, tá? Sem levar em consideração os limites nacionais. Agora eu vou ter o verbo começar e o verbo tornar-se aí, que eu vou dizer quando que a globalização começou. Então, ou seja, eu vou falar do passado, beleza? E eu vou usar o passado desses dois verbos aí, tá? Although it began when countries became increasingly active in international trade, the process of globalization has gained momentum in recent years, tá? Vou traduzir literalmente. Apesar de ela quem? A globalização ter começado quando os países se tornaram crescentemente ativos no comércio internacional, o processo de globalização tem ganhado espaço, tá? Visibilidade nos anos recentes. Beleza, gente? Então, é uma introdução, tá? Ao passado dos verbos, tá? Vamos ver mais detalhes posteriormente. Então, vamos aqui com a explicação da expressão used to. We used to dress modestly. Now girls wear sleeveless shirts and short skirts. É o exemplo que nós temos. Eu vou traduzir o exemplo literalmente. Nós nos vestíamos moderadamente. Agora as garotas vestem camisas sem manga e saias curtas. Por que eu falei nós nos vestíamos, tá, gente? Eu não traduzi o used to, a expressão used to, como ela é algumas vezes traduzida
Algumas pessoas traduzem ela como costumava. Não está errado, tá? Eu prefiro não traduzir como costumava, tá? We used to dress moderately. Nós costumávamos nos vestir moderadamente. Eu prefiro traduzir nós nos vestíamos moderadamente, tá? Imagine o verbo play. Eu vou falar para vocês. I played games yesterday. Eu vou traduzir literalmente como eu joguei, né? I played video game yesterday. Eu joguei videogame ontem, né? Beleza. Play, played. Passado simples, né? A ação começou e terminou ontem, certo? Agora, se eu usar a expressão used to na frente do verbo play, por exemplo, eu não vou colocar mais ed no verbo play, tá? Eu vou falar I used to play video games when I was a teenager. Observem agora aqui meu exemplo, pessoal. Eu posso traduzir como eu jogava videogame quando eu era adolescente. Eu posso traduzir eu costumava jogar videogame, não vai estar errado, só que eu prefiro não traduzir, eu prefiro aconselhar você a não traduzir para que você fique mais à vontade com as expressões, né? Sem traduzi-las literalmente, aprendendo apenas o seu uso, tá? Então, para que serve used? Para falar de hábitos passados que não são mais verdade no presente, tá? Temos a estrutura, sujeito mais used, mais forma base do verbo. A forma base do verbo é o verbo sem alteração nenhuma, tá, gente? Para perguntas aí você vai usar did, tá? Did é o auxiliar que faz perguntas no passado, tá? Mais sujeito, mais used to, sem o de, mais a forma base do verbo. Para frases negativas, sujeito mais didn't, mais used to, mais a forma base do verbo. Examples, temos alguns exemplos. Did you used to cry a lot when you were a baby? Traduzindo literalmente, você chorava muito quando você era um bebê? Existe a tradução, você costumava chorar muito? Pode ser assim? Pode. Mas como eu já falei, eu prefiro que não seja assim. My friends didn't used to visit me when I was 10 years old. Meus amigos não me visitavam quando eu tinha 10 anos de idade. Tivemos a discussão do texto Cultural Diffusion, né? Eu vou fazer uma tradução literal, né? Acompanhada da leitura do texto. In the past, when groups of people lived in relative isolation, cultures varied widely from place to place. Então, no passado, quando os grupos de pessoas, né, viviam em isolamento relativo, as culturas variavam amplamente de lugar para lugar, tá? Customs, styles and preferences were handed down from one generation to the next. Então, os costumes, estilos, né, e preferências eram passados de geração a geração. Today, as a result of high-speed communication, trade and travel, cultures all around the world are encountering and adopting new ideas. Então, hoje, como resultado da comunicação em alta velocidade, do comércio e das viagens, né, as culturas pelo mundo estão encontrando, né, e adotando novas ideias, tá? New customs, clothing and music trends, food habits and lifestyles are being introduced into cultures everywhere at almost the same time. Some people are concerned that this trend in popular culture may result in a loss of cultural distinctiveness that makes unique. For example, fast food chains once found only in the United States can now be seen in major cities around the world, and denim jeans, once a distinctively American clothing style, are worn by young people everywhere in place of more traditional clothing. An important key to the spread of diffusion of popular culture is the increasing contact between people and places around the world. Cellular telephones, satellite television, and cyber cafes have opened the world to styles and trends popular in Western countries, and tourists traveling to places that were once considered remote and isolated carry with them new ideas and fashions that become catalysts for bringing about cultural change. Então, tá falando aqui algumas pessoas, né? Primeiro, lá de cima, né? Novos costumes, né? Vestuário e tendências musicais, hábitos alimentares, estilos de vida estão sendo introduzidos nas culturas por todo lugar, como mais ou menos ao mesmo tempo, tá? Quase ao mesmo tempo.
Algumas pessoas estão preocupadas que essa tendência, né, na cultura popular possa resultar em uma perda da distinção cultural que torna a cultura única, né? Por exemplo, né, as cadeias de fast food que só existiam nos Estados Unidos agora podem ser vistas nas principais capitais mundiais, né? E até o jeans, que era uma peça de vestuário exclusivamente americana, está sendo vestida por jovens em todo lugar. Tá? Um fator chave para a difusão, né, dessa cultura popular é o contato crescente entre pessoas e lugares por todo o mundo. O celular, a televisão via satélite e os cybercafés têm, têm tornado, têm aberto o mundo, né, a estilos, né, e tendências populares nos países ocidentais. E os turistas que viajam entre os locais, entre os diversos locais, que antes eram considerados remotos e isolados, né? Carregam com eles novas ideias e modas que se tornam catalisadores, né? Para suscitar a mudança cultural. Então aqui nós temos os pronomes reflexivos, né? Cuja relação nós temos aqui: I, myself; you, yourself; he, himself; she, herself; it, itself; we, ourselves; you, yourselves; and they, themselves. Então, o principal uso desses pronomes reflexivos é como sujeito e objeto, viu? É quando o sujeito e o objeto da ação são o mesmo, ou seja, em situações onde eu me machuquei, I hurt myself, ou ela se olhou no espelho, she looked at herself in the mirror, e o menino se cortou, the boy cut himself, etc. Então, o segundo uso desses pronomes é o de enfatizador, tá? É quando você vai enfatizar que alguém fez alguma coisa, que alguém é o autor de alguma coisa. Por exemplo, eu mesmo fiz esse bolo, aquele bolo, tá? I made that cake myself. Ou então, minha irmãzinha mesma desenhou aquele vestido. Little sister drew that dress herself. Nós temos aqui o terceiro uso dos pronomes reflexivos, quando eles vão ser acompanhados pela preposição by. Eles vão informar que alguém faz, fez ou vai fazer determinada ação sozinho, sem a companhia de ninguém. Examples: I live by myself, que quer dizer eu moro sozinho. Minha mãe gosta de assistir filmes sozinha. My mom likes to watch movies by herself. Professor, e o alone é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. I live alone. I live by myself, tá? My mom likes to watch movies alone. My mom likes to watch movie by herself. Então, quando se fala de posição dos pronomes reflexivos, vai ser da seguinte maneira: quando ele é sujeito e objeto, ele vai vir depois do verbo. Verbo aí, Robert introduced. Verbo aí, introduced. Então, Robert introduced himself before the meeting. Robert se apresentou antes da reunião. We love ourselves so much. Nós nos amamos muito. Ou seja, cada um, eu amo a mim e a pessoa ama a si. Né? Nós não amamos um ao outro neste caso, tá? Fica aí eu quero incitar a curiosidade de vocês para vocês pesquisarem como que eu diria, por exemplo, nós nos amamos um ao outro, no caso de um amar o outro, ok? Já quando o reflexivo é utilizado como enfatizador e com a preposição by, ele vai vir no final da frase. Did you paint this picture yourself? Você mesmo pintou esse quadro? E my granny doesn't like to sleep by herself. Minha avó não gosta de dormir sozinha. Temos aqui a segunda atividade do bimestre, valendo 2 pontos, tá, gente? Vamos observar o modelo. Hey, my friend, what happened to your arm? I hurt myself while I was playing volleyball yesterday. Oh my God, I saw the match result in the group. I don't believe you scored so many points yourself. Congratulations. Yes, but you can't play volleyball by yourself. For sure not, but thanks for the compliment anyways. You deserve it, dude.
I have to go. I need to take care of my arm and I live by myself. See ya, see ya. Então, gente, temos a tradução. E aí, meu amigo, o que aconteceu com o seu braço? Eu me machuquei enquanto eu estava jogando vôlei ontem. Oh, meu Deus. Eu vi o resultado da partida no grupo e eu não acredito que você marcou tantos pontos. Você mesmo marcou tantos pontos. Parabéns. Sim, mas você não pode jogar vôlei sozinho. Com certeza não. Mas obrigado pelo elogio de qualquer maneira. Você merece, parceiro. Eu tenho que ir. Eu preciso cuidar do meu braço e eu moro sozinho. Até mais. Até mais. Então, galera, para finalizar nossa segunda aula, temos aqui a atividade. Você vai construir um diálogo informal entre você, um parente ou um amigo, onde você conversa sobre algo que aconteceu a você de verdade ou na sua imaginação, ou a outra pessoa. Você ou essa pessoa pode ter se machucado, se cortado, se coberto com alguma indumentária, para se fantasiar, se pintado, etc. Ou seja, você vai utilizar pronomes reflexivos para indicar inicialmente que o objeto e o sujeito da ação foram o mesmo. Além disso, você deve utilizar pronomes reflexivos para enfatizar que alguém faz alguma coisa, pelo menos uma vez, e juntamente com a preposição by, para indicar que alguém realiza alguma atividade sozinho, ou seja, sem a companhia de outra pessoa. Pelo menos uma vez também, tá? Não está aí, mas eu estou falando aqui. Em seu diálogo, você deve utilizar expressões de cumprimento, despedida, perguntar e responder como a pessoa está, como seu interlocutor está, né? Assim como a pessoa a qual você vai se referir em seu diálogo. Mandem para o meu privado, tá bom? Até segunda-feira. Segunda-feira vai ser 3 de maio. Tá valendo, gente? Grande abraço. Bom fim de semana. Até mais.